Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Reginaldo dos Santos e resolvi gravar aqui uma atualização do sistema operacional X9. X9 é essa ferramenta que nos dá uma previsão de máxima para o contrato vigente, no caso aqui o INZ 25, e previsão de mínima. Ele extrapolou a nossa máxima prevista, mas essa semana ele retornou, né, fazendo ali digamos que um pullback, né? Vamos ver se ele vai voltar para dentro do preço da nossa previsão ou se a partir daqui ele dá continuidade para cima. Mas até então o nosso preço está em cima da região prevista pelo X9, né? Vamos colocar aqui então uma retração de Fibo para ver aonde foi o alcance do preço a partir do topo previsto, né? O X9 chegou muito próximo de bater 161% do zero, né? Ou seja, do preço de partida do contrato, né? Da abertura do contrato. Ele rompeu a nossa previsão de 100% e andou próximo de 161%, né? Na verdade, ele brigou aqui na retração de 150 e de lá para cá ele vem corrigindo, né? E na sexta-feira chegando no nosso topo previsto, né? Vamos ver agora na segunda-feira, durante a semana, para ver qual vai ser o comportamento dele aqui, né? Se ele, a partir desse ponto, ele continua subindo e renovando máximas, ou se ele volta para dentro da nossa previsão de preço, né? Para dentro do nosso 100% aqui, já atingido. Eu acredito que se esse preço vier para dentro da nossa máxima prevista, ele vem testar aqui o topo anterior, que seria o topo do WinV, que coincidiu com o topo do WinQ. Nota que aqui, já na vigência do contrato atual do WinZ, o preço ele deu uma enroscadinha aqui durante 2 dias e depois ele rompeu e subiu reto sem olhar para trás, né? Agora ele está corrigindo aqui na nossa máxima prevista e creio eu que se ele voltar para dentro desse preço, ele pode vir a testar esse ponto, né? Que são os topos anteriores aqui, certo? Mas aí você vai olhar, pô, mas não tem nenhum topo aí atrás, né? Não tem nenhum topo formado pelo preço, mas segundo o X9, o preço, essas regiões seriam regiões de máximas, certo? Foram feitas previsões e seriam regiões de máximas caso o preço subisse. Aqui no contrato anterior, que foi o INV, o preço chegou bem perto, né, de tocar ali a máxima prevista, né? Ele ficou, se não me engano, na casa dos 76, é isso mesmo, 76,4, certo? Aqui no cantinho aqui, ó, 76,4, certo? Faltou um pouquinho para ele atingir lá a nossa máxima lá, prevista de 100%. Mas no contrato seguinte, que foi o INZ, ele chegou lá no preço, né? Como eu disse anteriormente, ele brigou aqui durante alguns dias, né? Brigou um dia, dois, no terceiro dia ele rompeu, né? Tentou voltar para baixo aqui no intraday, certo? Vamos dar mais um zoom aqui para ficar um pouco mais confortável para olhar, né? Tentou voltar para dentro aqui no intraday, né? Mas os compradores tiveram mais força, né? E o preço rompeu e foi embora. Rompendo a nossa máxima prevista. Como eu mostrei anteriormente, ele subiu depois da máxima prevista
até a região ali próximo ali do 161,8 e nesse momento ele está trabalhando exatamente na região de máxima prevista, certo? Este ponto. Então, penso eu que esse é um ponto de decisão do preço, né? Ele pode vir continuar a subir a partir deste ponto, certo? Faz de repente mais um pullback aqui, nesse ponto, e a partir daqui ele vai embora, certo? Renovando máxima e máxima histórica também. Ou ele pode vir para dentro da nossa máxima prevista, retornar para fazer um pullback, testando o ponto novamente, e depois esse preço pode vir testar o topo anterior previsto dos contratos anteriores, né? Seria bem interessante pegar uma venda aqui embaixo depois que ele rompesse, testasse e pegasse toda essa queda até esse ponto, certo? Eu fico mais confortável em fazer vendas porque você trabalhar em compras numa região de topo histórico, penso eu que é um pouco arriscado, né? O preço nunca esteve lá. Bom, vamos dar uma olhada aqui na aba Blended Candles, que eu tenho feito aqui também nos estudos. E essa é a situação atual desse contrato, tá? Vamos olhar os contratos anteriores, lembrando que são todas as letras vigentes para esse ano de 2025. Então eu tenho aqui o ING até a letra atual, que é o WINZ25, certo? Então da abertura até o ponto atual que o preço está, nós temos aqui uma barra bem grande, uma barra de força, né? Deixando um pequeno pavio agora por conta dessa correção. E aqui no início do contrato, né, esse pequeno pavio, porque o preço tentou vir para fechar gap, enfim, deixando o pavio aqui nos 3 primeiros dias de contrato, né? E depois ele subiu aqui sem olhar para trás, né? Mas no momento atual, essa é a formação, como se fosse uma barra, né? um candle único, né? Tá aqui improvisado, né? Eu faço tudo isso manualmente, usando as ferramentas do próprio Profit. Tô aí estudando uma forma de criar um algoritmo que faça isso para mim automaticamente, mas por enquanto tá manual. Então nós temos aqui mais alguns dias ainda de vigência para esse contrato. Se não me engano, o vencimento dele é dia 17, se não me engano, né? Se não estiver falando bobagem, dia 17 de dezembro ele encerra esse contrato. E até lá tudo pode acontecer, né? Então esse preço ele pode continuar subindo, né? Renovando máximas, né? Ou ele pode recuar um pouco mais, deixando aí um pavio maior, né? O mercado é imprevisível, né? Então tem bastante tempo ainda de contrato. Ele pode de repente até voltar para o zero, né? Fazer uma barra negativa e por aí vai, certo? Mas esse é um estudo que eu tenho feito, tenho prestado bastante atenção. Acredito eu que cada contrato é um ciclo de preço diferente, certo? E tem um detalhe bem bacana aqui que eu tenho dado um pouco de atenção, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui a projeção de Fibo e projetar aqui, ó, esse recuo, né, para cima, para ver em que ponto estaria o preço dentro dessa projeção, né? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver. Aqui. Vamos lá. Porque foi uma barra negativa, né? Mas com aqui uma força compradora no final da vigência do contrato, né? Então ele formou aqui, digamos aqui, que esse doji, certo? Então, olha só a situação do preço dentro dessa projeção, né?
O contrato anterior foi muito próximo aqui da região de 50%. Né? Vamos colocar aqui uma setinha para ficar mais fácil para olhar. Deixa eu desligar o imã, beleza. Está aqui, ó, próximo aqui a região de 50%, certo? Tracejado em branco. E hoje, né, atualmente, o preço está brigando exatamente aqui, ó, na região de 100%. Ó. Olha aqui no cantinho, 100%. O preço veio aqui, ó, recuou para testar o 100%. Que legal, né? Mais interessante ainda é olhar que o preço nessa sexta-feira, dia 21, eu estou gravando o vídeo hoje no sábado, dia 22, né? Mas depois do feriado teve um dia de pregão. O preço está trabalhando aqui, ó, dentro desse range aqui, ó, que eu chamo aqui de região da violinada, certo? E o que é legal, deixa eu tentar tirar esse cara aqui, essa ferramenta deu uma enroscadinha aqui, não estou conseguindo, beleza, consegui fazer ela desaparecer aqui. Bom, isso aí é detalhe. O importante aqui é o seguinte, ó, a gente olhar que nós temos aqui a região de 100%, certo? E acima aqui eu tenho a região de 111,8. Para quem não conhece, já comentei em outros vídeos lá atrás, isso eu aprendi com o professor Marco Rossi, tá? Garimpando aqui na internet, tá? Eu sou um garimpeiro aqui da internet e aprendi muita coisa com muita gente bacana, certo? O importante é você aprender a filtrar as coisas, certo? E você criar o seu próprio sistema operacional. E assim, digamos assim, seguir as suas intuições, certo? Porque afinal de contas, o cara que criou o setup, ele seguiu as intuições dele e trabalhou isso, certo? Essa é a ideia. Então eu aprendi isso com o professor Marco Rossi e ele dizia que essa retração de 111,8 é a retração da violinada, ok? Retração da violinada. Então o preço está exatamente trabalhando lá dentro, né? Veja que olhando esse estudo que eu tenho feito aqui de Blended Candle, pegando esse doji aqui, né, que foi a formação do contrato WinQ25, certo? Esse é o contrato WinQ25. Então ele abriu nesse ponto e fechou nesse ponto aqui em cima, né? Mas fazendo uma barra negativa, porém com no finalzinho do contrato uma força compradora, formando esse doji. Então se você projetar esse cara para cima, como foi feito agora, nós temos aqui o preço atual WinZ25 trabalhando lá no 100%. Né? Chegou próximo lá, a região do 161,8, né? Pode até ser que ele não vá cumprir esse alvo ainda, né? Não sabemos. Temos que monitorar e olhar sinais, se for para compra ou se for para venda, enfim. O importante é monitorar o preço, né? Saber que existem regiões para se trabalhar o preço. Ele está justamente nesse momento trabalhando lá na região da violinada. Nota que o preço, quando atingiu esse ponto a primeira vez, né, ele trabalhou 2 dias aqui dentro, né, até romper aqui a partir de um gap, certo? Ele não rompeu nem numa barra que veio de baixo para cima, foi num gap, certo? Voltou essa semana, fechou esse gap, certo? E tá lá dentro, tá dentro da região, né? Então vamos ver, segunda-feira é um dia importante para saber o que esse preço vai fazer, se ele vai ficar trabalhando aqui dentro, se ele vai romper para cima ou para baixo, ok? Bom, era isso que eu queria mostrar. Agradeço aí a atenção. E esse é o sistema operacional que eu tenho trabalhado e desenvolvido, né? Para mim chegar nesses preços de máxima prevista, né? Ou de mínima, eu preciso colher dados no primeiro dia de vigência do contrato. Né? E aí eu tenho uma planilhinha onde eu vou lançar alguns dados e ele vai me gerar esses valores, certo? Então, se você não conhece X9, tem um vídeo de apresentação no nosso canal. Se você tiver curiosidade, basta
acessar o canal e estar assistindo o vídeo. Tá bom, pessoal? Valeu pela atenção, muito obrigado, um bom final de semana e ótimos trades a partir de segunda-feira. Valeu, abraço!